Se eu tropeçar na hora de falar o nome Blake Lively, por favor, me desculpa, porque já tá meio tarde, eu tô com sono, mas vale a pena gravar esse vídeo para conversar com você sobre como o mundo está em transformação. Para quem não associou o nome à pessoa, Blake Lively é a Serena van der Woodsen de Gossip Girl. Olha, passaram 20 anos dessa série da CW, um dos maiores sucessos do canal CW. Na época que eu tinha um spin-off podcast, eu falava muito sobre essa série. A gente zoava bastante esse conteúdo. E parece que o comportamento tóxico de Serena inspirou Blake de alguma forma. Porque temos agora o filme... deixa eu lembrar o nome do filme aqui para eu não precisar cortar esse vídeo. É Assim que Acaba. Esse é o filme. Aliás, muito interessante o filme. O plot dele, apesar dele ser vendido na mídia como um filme de comédia romântica, e ele não tem nada de comédia, ele é um drama lascado, sobre masculinidade tóxica, sobre comportamento tóxico, e é bom para que homens como eu aprendam a ser mais gentis e mais educados com as mulheres. Vale para mim mesmo, porque eu não sou perfeito, eu sou bem burro e às vezes eu piso na bola. Então é bom para eu levar uns tapas na cara também. Mas esse filme que poderia receber a visibilidade por conta da sua qualidade, ele está ganhando notoriedade por conta das tretas de bastidores. Basicamente a Blake Lively contra o produtor, diretor, roteirista, cara que comprou os direitos, enfim, você está vendo o nome na tela, porque eu não decorei o nome dele, porque o ponto principal desse vídeo é ela. E antes de eu continuar, eu não quero fazer a fogueira de inquisição com a Blake Lively. Eu não quero promover um cancelamento em relação a ela. Eu quero pegar ela como exemplo para poder mostrar como o mundo está em transformação sobre a não tolerância de comportamento tóxico e de falas tóxicas que nós, ao longo da vida, incorporamos em nossa personalidade, porque, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde eu, você, sua avó, todo mundo aprendeu da forma errada em como se expressar e como se comunicar com as pessoas, e nós, graças a Deus, evoluímos para um mundo, para uma geração, onde não mais toleramos esse tipo de comportamento. Então, rolou toda a treta nos bastidores de É Assim que Acaba. A promoção desse filme tem duas vertentes, a Blake Lively e todo o elenco, promovendo o filme como se fosse uma simples comédia romântica, e o diretor falando da importância desse filme e como os discursos dele precisam ser discutidos na sociedade, até mesmo para a reformulação do comportamento da masculinidade tóxica. E agora estão descobrindo que toda essa transformação da construção de narrativa do filme é patrocinado e bancado pela Blake Lively. Por quê? Ela chamou o marido dela, Ryan Reynolds, para reescrever falas do filme. Chamou o editor de Wolverine e Deadpool, ou melhor, Deadpool e Wolverine, olha só como são as coisas, eu tô cansado, gente. O editor de Deadpool e Wolverine para fazer uma versão dela da edição do filme. E há quem diga que foi a versão dela, de Blake Lively, que foi aprovada para o mercado, para os cinemas, para as salas de cinema. Tanto que em uma das entrevistas o diretor fala com todas as letras: bom, na continuação acho que a Blake Lively pode dirigir o filme, porque ela está pronta para isso. Muitas pessoas encararam isso como uma alfinetada, como um sarcasmo, e agora a gente sabe que tem algum fundo, algum sentido, alguma razão de ser essa pitada, essa alfinetada. E agora as pessoas estão fazendo o resgate de todas as interações que a Blake teve ao longo da vida e estão descobrindo vários episódios de comportamento tóxico desta mulher com a imprensa, com colegas de elenco, com fãs. Isso tudo desde a época de Gossip Girl. Aliás, tem muita gente que fala que os bastidores da série, que a produção da série era muito problemático, era um ambiente realmente muito complicado. A gente tem vídeos de outros produtores de conteúdo, a Fernanda do Tretas TNT falou muito bem, ela fez um Gossip Girl versus Gossip Girl, recomendo que vocês assistam esse vídeo, que fala sobre o ambiente complicado da série da CW, e agora a gente tem toda essa revelação do comportamento da Blake Lively,
sobre esse episódio agora dos bastidores de É Assim Que Acaba. Vamos lá. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Gossip Girl estreou no começo dos anos 2000. De lá para cá, 20 anos. Nós temos 2 gerações depois daquela geração que consumiu ativamente a série da CW. E eu posso dizer que em 20 anos, muita coisa mudou. Muita coisa do nosso mundo mudou, por exemplo, desde 11 de setembro de 2001. Nós não consumimos o conteúdo de informação, entretenimento, música e variedades da mesma forma que nós consumíamos lá atrás, antes do 11 de setembro. Por exemplo, a sociedade de 2001 era bem diferente de 2024. E todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos que, de alguma forma, nós evoluímos como coletivo, porque falas que antes eram normalizadas, hoje não são mais toleradas. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu nem vou falar de Estados Unidos, porque eu acho que a legislação norte-americana em relação aos preconceitos ainda é muito débil. O Brasil avançou bastante. Mas nós avançamos ao ponto de racismo e homofobia serem considerados crimes. Nós evoluímos neste aspecto. E a sociedade evoluiu também. Eu estou me relacionando com gerações mais novas para fazer música, para trabalhar, para desenvolver a minha carreira. E eu sei que essa geração não tolera mais determinadas falas e determinados comportamentos, o que me obriga a reformular falas e atitudes para que eu possa conviver com eles de forma empática e para que eles também me ouçam dentro de um campo de normalidade, dentro de um comportamento socialmente aceitável e para que eu também possa ouvir eles. Mas eu entendo que parte de mim entender essas transformações, porque é muito difícil para as gerações mais novas entender como as gerações mais velhas funcionam. Eu vivi isso há 20 anos atrás e não entendia como a cabeça dos meus pais funcionava e eu não entendo até hoje. Não entendo mesmo, de verdade, o que os meus pais se tornaram, principalmente depois de alguns episódios desde 2016 para cá, que vocês nem sabem quais são, que eu não vou ficar aqui mencionando porque eu corro o risco de ser cancelado também. Aliás, a gente também tem que levar em consideração a cultura de cancelamento. Por qualquer coisa hoje as pessoas são canceladas. Mas eu entendo que no caso da Blake Lively, ela está sendo cancelada por coisas que ela fez e disse. Efetivamente. Então, a gente também não pode pensar que existe uma cultura de cancelamento que hoje pega todo mundo, que ninguém pode falar mais nada, que ninguém pode brincar com mais nada. A gente não pode brincar com coisas que nunca mereciam ser fonte de piada ou virar motivo de piada e chacota, como, por exemplo, a cor da pele dos outros e a condição sexual das pessoas. É disso que nós estamos falando. E, falando especificamente da Blake Lively, que não foi acusada necessariamente disso, apesar dela ter aquele episódio de ter se casado em um estado que é declaradamente racista, pelo menos no seu contexto histórico, lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, não é o tópico desse vídeo. No caso específico da Blake Lively, assim como eu, você, a sua avó e qualquer outra pessoa, ela é fruto do seu tempo. E eu não estou falando isso para justificar os atos dela e as falas dela. Eu acho que assim como eu, você e a sua avó, Blake Lively tem que aprender que, sim, ela precisa reformular conceitos, ela precisa rever atitudes, precisa fazer autocrítica como todo mundo que tem QI acima de 90 deve fazer de tempos em tempos e procurar refletir sobre suas falas e atitudes. Até porque, muito mais do que falas inconscientes ou irresponsáveis ou irracionais, ela, sem informar a roteirista principal do filme, chamou o marido para reescrever falas e não acreditou o marido como roteirista de É Assim Que Acaba, e chamou o diretor do filme do marido para reeditar o filme sem contar para ninguém e jogar essa versão para a roda. Ou seja,
se isso realmente aconteceu, deixa de ser um comportamento não racionalizado para ser algo pensado, eu estou falando óbvio, e aí a gente tem que questionar os códigos morais e éticos da moça. Isso vale para qualquer pessoa. Vale também para o Ryan Reynolds, que topou fazer isso pelas costas de todo mundo, sem informar ninguém, sem informar o diretor, sem informar o roteirista principal, sem informar o diretor, o cara da montagem, sem informar ninguém. Então, a gente tem que pegar o caso da Blake Lively e pensar da seguinte forma. Bom, se a galera tá pegando entrevistas, meet and greets e outras interações que ela teve com colegas de elenco, com o público e com jornalistas ao longo dos últimos 20 anos e comparando com tudo que está acontecendo agora, significa que, primeiro, o coletivo não tolera mais esse tipo de comportamento. Segundo, a Blake Lively não mudou 1 centímetro. E, terceiro, a origem dessa moça e a forma como ela foi criada e cresceu e se desenvolveu, ela que é filha de famoso, ela que teve as oportunidades favorecidas em Hollywood, tá como um dos fatores que resultam neste comportamento. Tem tempo para ela mudar. Ela é uma pessoa que tem menos de 40 anos, ela é mais nova que eu. Acredito que ela sim é capaz de mudar. Aliás, acho que ela precisa mudar antes de que a carreira dela vá de arrasta para cima, antes que ela seja definitivamente cancelada pela internet, e as chances disso acontecer são grandes, principalmente se forem comprovadas todas as coisas que aconteceram nos bastidores deste episódio eu tô esquecendo, olha o cansaço, eu tô esquecendo o nome desse filme. É Assim que Acaba. Eu peço desculpas para você, eu tô tentando ser o mais espontâneo e direto nesse vídeo, sem cortes, sem edições, para poder transmitir esse pensamento e essa ideia para vocês. É bom a gente observar esse caso com atenção, porque ele vai ser um dos exemplos de como nós estamos cada vez mais vigilantes sobre esse tipo de comportamento. E que bom que parte do coletivo não tolera mais esse tipo de comportamento. E que até mesmo as celebridades, as pessoas que contam com a responsabilidade de transmitir mensagens para o público, porque querendo ou não, o filme também se trata disso, e ela tinha essa responsabilidade como parte de uma história que ia além de apenas, então, somente interpretar um personagem, e acredito que quem trabalha com cultura e arte precisa abraçar essas missões em algum momento, de como as celebridades precisam ser responsáveis na manutenção das suas imagens, das suas respectivas imagens, e de como isso é complexo, porque é sempre aquela faca de dois gumes, ou aquela linha muito tênue entre o como eu posso ser mesmo e como isso vai impactar no outro, e ser eu mesmo vai me promover a minha própria queda, porque isso também é o que entra em discussão neste momento, neste episódio. Não sei se vale a pena a gente realmente promover o cancelamento da Blake Lively, mas também não dá para passar pano, porque beira o desonesto você chamar outras pessoas que estão ao seu redor, porque você tem poder em relação a isso. Não podemos nos esquecer que ela é produtora executiva desse filme, e por conta disso, parte das decisões passaram por ela. Não sei, não dá para passar pano para isso, e a gente também tem que, por outro lado, olhar para todo esse episódio com um mínimo de responsabilidade e também com um olhar correto. Precisamos ser mais responsáveis pela imagem que nós compartilhamos com o público. Inclusive eu, porque, de novo, todos nós temos os nossos esqueletos escondidos no armário. Eu, você, a sua avó, todo mundo. Todos nós temos aquelas facetas nossas que não queremos revelar, que não podem vir a público porque temos aquele verniz social. Agora, no caso das celebridades, a gente tende a realmente expor as celebridades de uma forma mais enfática, porque nós entendemos que elas precisam ser exemplo, mesmo sabendo que eles são humanos. No caso da Blake Lively, os traços de humanidade dela incomodam as pessoas e devem incomodar mesmo. Que bom que o coletivo entendeu que não dá mais para tolerar falas tóxicas, comportamentos tóxicos, até mesmo a suposta atitude de coordenar ou agregar
o elenco do filme para trabalhar contra o diretor. Essa política de isolamento e cancelamento, de você não concordar com aquilo com a visão do outro e com a postura do outro, e aí você acaba cancelando aquela pessoa, influenciando o coletivo por isso. Quantas e quantas vezes eu já testemunhei, já passei por isso também. Então, vamos refletir sobre tudo isso. E vamos prestar atenção e observar em como esse episódio com a Blake Lively vai terminar, até mesmo para a gente ver se Hollywood também vai ter uma mudança de comportamento em função do possível cancelamento da Serena van der Woodsen, ela que decidiu incorporar a personagem principal de Gossip Girl na essência e no mundo real. Será que no final de tudo isso a gente vai ter a Kristen Bell falando um XOXO para todo mundo? Vamos aguardar para ver.